Arrua, aqui é Selene Jacket, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica. Prontos para mais uma aula do curso de runas? Bem, como vocês já sabem, essa aula é uma sequência de várias outras aulas que já passaram e que ainda virão. Então, se você está chegando agora, dá uma olhadinha na playlist e corre lá na primeira aula. Lá na primeira aula eu explico como funciona a estrutura do curso e como você pode fazer também caso você tenha interesse em adquirir as apostilas ou até mesmo um certificado do Instituto Águia Dourada. Então, vamos começar a nossa 13ª aula e a gente vai falar hoje sobre a runa Gebo. Gebo significa presente ou sacrifício. Ela é uma runa conectada com o receber, com o comércio, com a troca entre duas partes. E como a gente vê, nas antigas sociedades escandinavas havia uma crença de que um presente requer outro presente. É uma forma de amizade, é uma forma de reconhecimento que se algo é dado para você, você também deve dar alguma coisa em troca. Gebo também está ligado ao sacrifício em termos ritualísticos e na adoração de divindades. Se você prestar atenção como que é o símbolo, como que é essa runa, você vai ver que ela se parece com uma representação estilizada de uma pessoa, uma figura antropomórfica com os dois braços estirados para o alto em um gesto de promessa. Na arqueologia, existem registros de representações humanas com os braços abertos erguidos para o alto, datadas até mesmo antes do Paleolítico, e representa um gesto de adoração, um gesto de troca, de recepção do poder das divindades através das palmas das mãos, onde existem chakras, a gente sabe disso, e dessa forma recebendo bênçãos e recebendo o poder das divindades, recebendo tudo que a pessoa pedia, né? Que a pessoa pedia nas preces. Então, esse gesto ocorre ainda em diversas religiões até os dias de hoje. Odin, o arquétipo dos magos, conhecido por ter se sacrificado por ele mesmo, né, em troca do conhecimento das runas, ele ensina essa história, essa questão do doar-se no sentido mítico, no sentido místico, e esse ato leva à dissolução das barreiras entre o doador, a oferta ou oferenda, e o receptor, efetivando a entrega do ego à consciência divina ou ao eu superior, em uma profunda e total união. O sacrifício ou presente mais importante é o autossacrifício. Não tem nenhum presente de maior valor. E nenhum poder ou sabedoria poderá ser alcançada sem esse processo. A gente pode ver nas sociedades escandinavas, como a gente está falando aqui, que essa troca de poder, que esses sacrifícios, essas cerimônias de adoração, eles eram realizados através da oferta. Essa era a maneira mais comum de demonstrar a fé. Não somente através de orações, mas através da imolação dos animais, da queimada de parte das colheitas e de objetos valiosos para que os deuses fossem obrigados a dar algo em troca para manter essa conexão, essa troca com os mortais e também vice-versa. No Havamal, encontramos referências da importância da troca para os povos nórdicos, como nesse trecho aqui, abre aspas. Com seu amigo, o homem deve ser amigável e recompensar presente com presente, fecha aspas. A tradição nórdica diz que igual demanda igual, e assim o conselho dado é para não dar ou pedir demais. Gebo representa os presentes que os deuses dão aos mortais para manter esse equilíbrio do poder cósmico. Historicamente, nas culturas germânica, nórdica, anglo-saxônica,
O líder ou qualquer outra pessoa com um determinado status poderia demonstrar o seu poder dando presentes aos pobres, aos desafortunados e também aos seus seguidores fiéis, para as pessoas que eles confiavam. Esse ato não apenas demonstrava o poder e a riqueza, mas também a generosidade, que é uma qualidade muito valorizada nessas culturas e que trazia ainda mais seguidores e pessoas dispostas a se doar para a pessoa também, que fazia a doação. E quanto mais seguidores, maior riqueza, maior a boa fama. O costume de cruzar os dedos para chamar a sorte se originou da runa Gebo. Um outro aspecto é que, assim como um presente exige um outro presente, uma ofensa exige uma compensação. Haviam muitos tipos de ofensa e também compensações por perdas e danos, e as partes lesadas deveriam receber benefícios apropriados para manter a ordem e para evitar contendas, disputas de sangue e para manter os laços de amizade, que é a verdadeira essência da runa Gebo. A runa Gebo revela conhecimento e força. Isso revela como o que está em cima comunica-se com o que está embaixo e como eles se unem no meio. Essa runa também tem aspectos eróticos que são conectados ao intercâmbio sexual entre as pessoas. Gebo representa os contratos, principalmente os de casamento, as uniões psíquicas entre duas pessoas, sociedades, laços fraternos, trocas energéticas em ritos de fertilidade ou magia sexual. Os povos nórdicos trocavam insígnias gravadas com a runa Gebo para consolidar alianças, pactos, amizades, e assim como marcavam Gebo, também marcavam com Gebo as suas oferendas aos deuses, como ao redor de pães sacrificiais. A hospitalidade era uma expressão social importante e jamais se recebia um presente sem retribuir com outro. A gente vê muito disso na série Vikings, né? O elemento de Gebo é o ar, e seus atributos positivos são a hospitalidade, generosidade, amizade, equilíbrio, trocas, compensação, interação, enquanto seus atributos negativos são a solidão, a dependência, o egoísmo e a mesquinhez. A polaridade de Gebo é bissexual e bipolar. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a mitologia da runa Gebo. A relação entre os poderes na espiritualidade nórdica e germânica não é tão obsequioso como nas religiões monoteístas, e traz a questão sobre a troca de presentes. Nada é dado de graça. A generosidade deve ser bilateral, como a gente está falando aqui o tempo todo. Os deuses criaram os primeiros humanos de toras de madeira, Ask e Embla, o primeiro homem e a primeira mulher, e a eles foi dado o espírito, compreensão e sentimentos, pelos deuses Odin, Honir e Lodor, que receberam presentes dos homens em troca. Podemos entender a essência de Gebo se a gente olhar Odin como rei arquetípico. Essa runa reflete o importante costume de doar nas culturas germânica e nórdica. Dar presentes fortalece os laços de amizade e da comunidade, e como tal, a generosidade era uma das virtudes mais nobres. Um governante, não importa se é um chefe tribal, um rei ou uma rainha, alguém que seja uma figura paternal na comunidade, ele deve ser generoso para poder manter essa união, essa unidade do clã, da tribo, e manter os súditos felizes e, de certa forma, sob seu controle. Um governante dá presentes aos seus seguidores a fim de compensá-los pela sua lealdade. Odin, por exemplo, tinha um anel maravilhoso chamado Draupnir,
que se reproduzia em 8 anéis idênticos. Este era o grande tesouro de Odin, pois enquanto ele tivesse esse anel, não faltariam riquezas e nada faltaria aos deuses, e poderia também distribuir riquezas para manter seus seguidores felizes e leais. Mas não se trata apenas de pura generosidade. Dar presentes exigia o sacrifício da pessoa que recebia aquele presente também. Presentes não eram dados de graça, principalmente por Odin. Ele exigia um presente em troca, e o preço tinha que ser pago. Se ele mesmo se sacrificou em Yggdrasil para receber o presente do conhecimento da sabedoria das runas, por que ele não acha que a gente deveria fazer o mesmo, né? O deus Thor, por exemplo, protege Midgard contra os gigantes. Sua tarefa é manter a ordem no universo. Os deuses Vanir concedem à humanidade fertilidade e riqueza na forma dos frutos da terra e do mar. Odin nos deu a respiração, o sangue, os sentidos. Ele nos deu a vida. Então, todos esses presentes incorporam os sentidos de dar e de sacrificar como um ciclo eterno, que une todos os seres dos 9 mundos cósmicos. Agora, para a divinação. Se você tirou Gebo na sua leitura rúnica, ela significa dom. Ai, caiu um cisco aqui. Desculpa. Mas enfim, seu significado é a parceria, hospitalidade, presentes que vêm com obrigações, presentes que não vão vir de graça. Gebo é a primeira runa que não possui significado invertido, dentre essas que a gente está falando, tá? Virão outras. Gebo é a primeira. Dar e receber presentes tem sido importante em todas as sociedades, como um gesto de respeito mútuo, um projeto para manter as pessoas unidas. Alguns presentes são puramente emocionais, afetuosos. Até mesmo o ato de gratidão pode ser uma forma de pagamento pelo presente recebido. Mas deve sempre haver um presente para mostrar gratidão por outro presente. Ou vão surgir ressentimentos, vão surgir mágoas, disputas, como resultado. Ai, não consegui me livrar ainda, mas enfim, não repara não. Então, isso também se aplica para quem está presenteando, tá? Porque um presente tem que ser dado com o coração aberto. Caso contrário, ele vai ser inútil e não tem nenhum propósito para nenhuma das partes. Nem para quem recebeu e nem para quem está doando, que não vai receber também a compensação em troca. Como Gebo significa presente, ela também significa generosidade. Esta runa anuncia o recebimento de um presente, mas também a obrigação de dar algo em troca. Representa a união ou a relação entre um homem e uma mulher, e o contato entre duas partes que vai trazer benefício para ambas essas partes. Prenuncia boa sorte na vida e nos negócios, e um período de paz e prosperidade. Pode também indicar uma reconciliação e recomendar a busca de equilíbrio ou a entrega de uma oferenda para as divindades. Pelo poder de Gebo, as pessoas são unidas por um ato de vontade para efetuar um resultado. Essa runa simboliza a força raiz das ordens rúnicas. Se Gebo surge com Ferru invertida, pode indicar queda financeira. Se ela surge com Raido invertida, ela sinaliza reviravoltas e situações ambíguas, mas entenda que nesses casos Gebo não tem nenhuma influência, nem boa nem má. Apenas revela o que preocupa a pessoa que está consultando as runas. Gebo pode representar um incentivo para avaliar o que a vida, a família, o trabalho e o que mais for estão pedindo como doação. Mas observe que também existem doações negativas, como acontece quando elas são feitas por interesse ou obrigação. A gente também precisa avaliar os motivos ocultos que estão por trás desses gestos de doação e também quanto eles vão custar para a gente.
No amor, uma verdadeira união só é alcançada na separação, ou seja, quando as pessoas podem manter as suas individualidades. Não adianta querer fazer um mix de dois são um, porque não vai dar certo. Então, essa união que Guebo vem ensinar pra gente é quando as partes estão unidas, mas elas são diferentes, são indivíduos diferentes. Então, mesmo que estejam juntas, sempre você deve ser você mesmo, não esqueça de ser você mesmo. Ou aconselhe quem você estiver tirando a sequência, né? Então, seja sempre você mesmo, não se torne algo para agradar a outra parte do relacionamento. A verdadeira associação é alcançada apenas por seres separados, por seres inteiros. E que, mesmo estando unidos, eles são pessoas, né? São dois indivíduos. Acho que já falei bastante sobre isso, mas enfim. Nos casos amorosos, o seu verdadeiro presente para outra pessoa é permanecer verdadeiro consigo mesmo. É você ficar... A pessoa não se apaixonou por você, como você acha que tem que ser, mas como você se mostrou quando ela te conheceu, certo? Então, o caminho da associação pode ser conduzi-lo a uma realização de uma união ainda maior, a união com seu eu superior, a união com a divindade. A dádiva definitiva de Guebo é a percepção da divindade em todas as coisas. No nível psicológico, Guebo simboliza a lei da compensação, o preço pago por determinadas atitudes, emoções ou padrões mentais, e contém os segredos de unir psiquicamente duas pessoas. Geralmente homem e mulher por conta da polaridade, mas não somente. Ou várias pessoas, a fim de que possam produzir um poder criativo maior do que sua soma total. Guebo é a runa da magia sexual. Essa magia era praticada desde os tempos germânicos antigos, especialmente para a aquisição de conhecimento luminoso e sabedoria. A runa Guebo tem algumas semelhanças funcionais com a runa Ansus, uma vez que também é uma runa de êxtase. É o mistério do poder mágico extático. Isso é percebido e retido pelo Vitsky como conhecimento luminoso. Quando o Guebo surge em uma leitura, você vai se sentir compelido a ajudar alguém muito em breve, mas saiba dosar essa ajuda. É preciso saber quando e quanto ajudar. Não seja inconveniente ou torne a pessoa excessivamente dependente da sua ajuda. Tampouco a humilhe. Ou, então, ao invés de ajudar, você vai tornar as coisas piores para ambas as partes. Todos devem ser livres e não depender completamente dos outros, porque se esse presente for tirado, o dom da ajuda, as próprias fundações dessa aliança vão ser removidas e as pessoas vão ficar piores do que antes de pedir ajuda. Como eu falei agora há pouco, Guebo não tem posição invertida, portanto, o dom da liberdade é o mais importante de todos, do qual todos os outros dons fluem, mas nunca se esqueça que sempre há um preço a pagar, mesmo quando você está livre. Cada decisão tomada requer a aceitação de algo e o sacrifício ou liberação simultânea de outra coisa. Para entender seu significado em uma tiragem, é primordial você ficar ligado à sua intuição. Ela geralmente tem uma influência positiva, a runa, tá legal? Agora, quanto às Binding Runes. Combinada com Ansus, forma um poderoso símbolo benéfico chamado Gibo Alja. Com Gunjo, cria-se a runa traçada chamada Dom da Alegria. Eu vou deixar as figurinhas aqui para vocês conhecerem quais são esses símbolos. Bem, os deuses que são regentes dessa runa. A gente tem Freya, obviamente, por causa do sacrifício dela, né, tendo
se relacionado com os anões em troca do colar Brisingamen, seu colar de âmbar. Tem vídeo sobre Frey no canal, só dá uma olhadinha que tem esse mito contado lá. A gente tem Fula, Gefjon, Nanna, Hnoss, Iduna, que é a deusa das maçãs da imortalidade. A gente tem Lofn, a gente tem Jofn, Var e os deuses Freyr, Forseti, Mimir, claramente Odin, devido ao sacrifício em Yggdrasil, e Tyr, né, que eu ainda não tenho. Odin tem vídeo no canal já. Tyr eu tenho que fazer. Mas pelo ato de ter sacrificado sua mão dentro da boca do lobo Fenrir. Em troca de um bem maior que era prender Fenrir. Mas enfim. A letra correspondente de Gebo no alfabeto é a letra G. Suas palavras-chave, lembrando mais uma vez que palavra-chave não pode ser usada como muleta, são força mágica, êxtase, sacrifício, magia sexual, troca de energias, união entre duas forças, união entre polaridades, doação, recebimento e troca, unidade de intenção e ação, união ou sociedade bem-sucedida, seja compromisso de trabalho, de romance, de associações, né? Grupos, partidos, enfim. Harmonia, equilíbrio, paz, necessidade de pagar um preço para que haja equilíbrio entre intenção de duas partes, né? Ou ação e resultado. Harmonia em parcerias e união com o eu superior. Sua imagem seria ou esse homem antropomórfico, né, pedindo, né, de braços esticados, que a gente falou, em contato com a divindade, ou poderia ser uma encruzilhada representando o caminho de duas pessoas se cruzando, ou o cruzamento de duas vigas. As árvores, melhor dizendo, o freixo, a macieira e o olmo. Suas plantas: madressilva, violeta silvestre, artemísia. Pedras: quartzo rosa, esmeralda, jade, malaquita, serpentina, melhor dizendo. Suas cores: rosa claro, verde esmeralda e azul. A ordem do traço: Gebo é melhor desenhada com o dedo indicador e o dedo médio juntos. Não importa de que lado você comece a fazer esse traço, mas desenhe cada linha de cima para baixo. Quer dizer, você pode começar a riscar tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita, mas tem que começar de cima. Então, eu quero fazer Gebo, vou tentar pegar a câmera aqui, ó. Aqui e aqui. Tá legal? A afinidade médica de Gebo é o coração. Símbolos: o cofre com riquezas, alianças, maçãs douradas, as maçãs de Iduna, o colar de ouro e de âmbar de Freya, o Brisingamen. Animais totêmicos: cobra, galinha, gato, porca, parelha de bois e coruja. Rituais: se faltar dinheiro, comece a doar, né? Ou seja, se você doar alguma coisa, você tem alguma coisa em troca. Se você ficar prendendo dinheiro, não vai haver essa troca e não é o que Gebo ensina. Se você não tiver o que repartir, perdoe, agradeça por tudo que possui, saúde, alimento, abrigo, vestuário. Outra coisa, falei já, né, do agradeça. Troca com agradecimento. Não esqueça de valorizar quem te valoriza. Retribua sempre para manter esse equilíbrio. Não desperdice. Recicle, também é maravilhoso. É uma ótima forma de magia, de troca energética com a runa Gebo. Cuide da terra. Cuide do seu relacionamento com os deuses, né? Seja através de oferendas, de estudo, dedicação, trabalhos voluntários.
também não deixa de ser uma forma de oferenda, você vai encontrar o melhor meio. Agora, quanto a seus usos mágicos para amuletos para amor ou de generosidade. Gebo é uma runa de ligação entre diferentes runas e tem o poder de unir forças opostas ou complementares, como as polaridades celeste, telúrica, masculina e feminina, direita e esquerda, dentro e fora, enfim. Quando usada em encantamentos ou talismãs, ela favorece as trocas e as uniões, beneficia parcerias, alianças, casamentos, o amor em geral, atrai sorte, abundância e generosidade. Por promover o equilíbrio, Gebo pode ser usada para curar distúrbios físicos, mentais e emocionais. No entanto, cuidado ao usar Gebo para unir duas pessoas, porque se não for para ficarem juntas, o efeito pode ser o contrário. Efeitos mágicos: magia sexual, iniciação mágica sexual, rituais de fertilidade, união mística, aumento dos poderes mágicos, harmonia entre pessoas, né? Irmãos e irmãs, colegas de trabalho, sócio e outro sócio, patrão e funcionário, marido e mulher, enfim, namorados, tá? Harmonia, já falei. Influência mágica nos mundos humano e divino, aquisição de sabedoria e favorece a troca entre dois polos de poder. Mais uma vez, né? Homem e mulher, humanidade com forças divinas. Agora, o desafio que Gebo nos traz: assumir as consequências das próprias ações, porque tudo que a gente doa, a gente recebe em troca. Quanto ao Estada, eu vou deixar a figura do Estada depois que eu falar para vocês, né, olharem como visualizarem e ter uma noção melhor. Fique de pé, pernas afastadas, os pés retos, os joelhos travados, os braços esticados em ângulo, estendidos em ângulo simétrico com as pernas, formando um X. As mãos ficam exatamente na mesma direção que os pés, para você fazer esse Estada. Agora, quanto ao Gaud, mais uma vez, minha voz não é a mais adequada para ensinar vocês, mas eu faço o que eu posso. Então, vamos lá, eu vou fazer a vocalização e depois eu vou fazer a leitura para que fique mais claro, mas isso vocês encontram facilmente na internet, ou vocês podem adquirir a apostila, como eu falei lá na primeira aula. Então, vamos lá. Gebo, 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 Gu, Ga, Ki, Ge, Go, Ok, Eg, Ig, Ag, Ok, Gub, Gab, Gib, Geb, Gob, Ok, Eg, Ig, Ag, Ok, Gebo. Então, Gebo, 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 Gub, Gab, Gib, Geb, Gob, Og, Eg, Ig, Eg, Ag, Ug, Gebo. E como de costume, finalizo o vídeo apresentando o Animal Totem Oracle Deck, que é o oráculo de minha criação, composto por 150 cartas mais este livro aqui, com 163 páginas, que inclui, além da interpretação das cartas, das 2 interpretações por cada carta, uma sequência inédita criada por mim chamada Jornada da Alma, para um aprofundamento maior de dores que você precisa, de repente, encontrar uma cura. Se você quer adquirir uma cópia, aqui na descrição do vídeo você tem um link. É só você clicar que você vai ter o acesso para adquirir através da Amazon ou do Mercado Livre. Então, se você
Gostou do vídeo? Deixa aqui o seu like. Te convido a se inscrever agora, se ainda não é inscrito. E quero ler seu comentário. Deixa aqui embaixo o que você achou. Aguardo vocês na próxima aula. Mitaku Yasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay.